Fala aí, primeiro ano, bom dia. Espero que todos estejam bem, tá? Vamos continuar aí nossos estudos, tá? É só uma coisa, vocês viram que semana passada nós tivemos dois vídeos. Na verdade, acabou sendo três, né? Que o primeiro de fontes de energia eu acabei dando uma errada na hora do vídeo. Eu cortei e acabou ficando em duas partes, né? Mas aula passada, essa aula e a próxima, a gente vai manter esses dois vídeos por aula para na última aula antes da prova poder ter uma revisão, tá? E claro, antes dessa última aula, eu já vou confirmar com vocês também o que vai ser cobrado na prova, tá ok? Então, no nosso primeiro vídeo de hoje, nós temos aí as redes de comunicação, tá? Página 694. Então, a gente vai abordar aqui um histórico sobre a comunicação. Então, a gente já não vai começar falando diretamente, por exemplo, das telecomunicações, né? TV, rádio, cinema, internet, revistas. Não. A gente vai iniciar aqui com. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Beleza, galera, a tela estava meio escura. Então, assim, a gente vai começar falando do processo de comunicação até mesmo dos seres humanos, como ele foi se desenvolvendo, tá? O que a gente pode falar numa introdução, né, antes de abordar o capítulo, é que o desenvolvimento das telecomunicações, né, a forma como elas foram se propagando, né, hoje faz com que seja uma das atividades mais importantes no nosso dia a dia. Você observa a questão da internet, né? O acesso à internet nos facilita em uma série de fatores, seja, sei lá, para ver uma notícia, usar rede social, compras, né? Com a questão da pandemia, até mesmo hoje a gente tem a telemedicina, né? Os médicos atendendo via internet. Então o que a gente percebe é que há, né, um início da massificação das telecomunicações, principalmente, né, lá atrás, quando surge o rádio, né, depois do rádio, a televisão, e todos esses iniciaram de forma tímida. Né? Inicialmente o rádio, a televisão, até mesmo hoje os celulares, o seu início era um artigo de luxo. Só para vocês terem uma ideia de como era, por exemplo, né? Eu sou bem mais velho que vocês, então eu vi o início do uso de celular aqui no nosso país. Pra vocês terem uma ideia, quando o celular chegou aqui, a pessoa tinha que comprar a linha, né, o seu número e também o aparelho. Juntando a linha e o aparelho com, né, o salário mínimo da época, nós estamos falando aí de mais de 40 salários mínimos. Então é como se você gastasse hoje 40 mil reais. Né? O salário mínimo, vamos botar aí um pouco menos, porque o salário mínimo na época aqui no Brasil era 250 reais, entre 250 e 300 reais, início do plano real. Isso era muito dinheiro, hoje não infelizmente não é nada, é uma quantia significativa, mas rapidamente a gente gasta, né? Mas assim, então assim, vamos botar que era 250. Um aparelho era 2 mil reais e uma linha era 2 mil reais. Então você gastava 4 mil reais. Sendo que o salário mínimo era 250, né? A gente chegava aí quase a 40 salários mínimos para você obter um celular, né, e uma linha. E ao longo dos anos 90, né, mas principalmente a partir do início dos anos 2000, é que ele foi se tornando mais popular. Né? Por exemplo, a questão do pré-pago, ele surge por volta ali de 2000, entre 2000 e 2002. Né? Foi nesse período que surgem os celulares pré-pagos. Foi quando ele começou a se popularizar. Né? E hoje, né, não é nem mais celular, a gente fala um nome técnico, né? Mas na realidade, opa, ó, vacilando aqui. Na realidade, é,
a gente tem são os smartphones, né? São pequenos computadores nas nossas mãos, tá? Não só computador, porque também é câmera, gravador, rádio, a gente pode ver televisão, uma série de usos que a gente tem hoje com os smartphones, beleza? Então, passada essa introdução, que a gente acabou até mesmo, né, se alongando, a gente tem aí na 695 o histórico da comunicação. Entra um pouco do que a gente estava falando aqui agora na introdução, mas como a gente vai abordar esse processo histórico da comunicação, vale salientar que quando nós iniciamos ah, o processo de comunicação, né, nós humanos, a gente ainda não tinha, né, muito bem a fala desenvolvida, né, a gente ainda emitia sons, mas mesmo nesse período muito primitivo de comunicação, uma coisa já se destacava, que eram os desenhos, né, a arte rupestre, ou como a gente vai ver no próximo subtítulo, a iconografia, né? Então, muitas das vezes, grupos, né, de humanos que estavam ali reunidos em sociedade ficavam um tempo num determinado lugar, né? E para marcar aquele lugar para numa próxima volta, eles desenhavam o que ali existia. Então, faziam desenho de rios, diferentes animais, árvores, para eles terem uma ideia, né, da riqueza daquele lugar num próximo retorno, já que eles ainda eram nômades, tá? E aí, junto ao processo até evolutivo dessa própria arte rupestre, né, essa iconografia, a gente vai ver também o desenvolvimento dos sons. Gradativamente, né, de forma lenta, essas sociedades primitivas humanas, elas foram deixando, né, de emitir esses ruídos, gritos, urros, né, até desenvolverem a fala, né, começarem a desenvolver um pensamento, né, que criasse o processo de fala, né, entre os diferentes grupos, tá ok? Junto com a fala, então, né, a nossa comunicação, ela é baseada na iconografia, foi como eu falei, lá na antiguidade, os desenhos rupestres, né, como uma forma de identificar os locais e suas características, e hoje essa iconografia ainda permanece. Como a gente vê aqui na imagem, não precisa ter nada escrito, né? Nós, principalmente aqui no Brasil, né, os países que têm o McDonald's, né, já há muito tempo, sabe que esse M aí, dourado, né, representa o McDonald's. Como outras marcas, né, e empresas, uma série de situações se utilizam de desenhos da iconografia, né, para criar um laço com as pessoas. Então a gente poderia colocar aqui uma série de símbolos, né, que boa parte da sociedade ia identificar quais eram aquelas marcas, tá ok? Seguindo na 696, a gente já vê a escrita, tá? A escrita ela começa a se desenvolver no período neolítico. A gente está falando entre 10.000 antes de Cristo até 4.500 antes de Cristo, que foi o período neolítico. E dentro desse período a gente vai ver algumas civilizações que começaram a desenvolver a escrita, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui na imagem a escrita cuneiforme, tá? Que era da antiga civilização suméria, região ali, né, onde hoje é o Iraque, entre o rio Tigres e Eufrates, no Oriente Médio, que foi uma civilização que existiu entre 4.500 e 1.900 a.C., tá? A escrita ela passa a ser desenvolvida após, né, ou criada, melhor dizendo, após o desenvolvimento da fala. Conforme, né, a questão da fala foi se desenvolvendo, os seres humanos foram identificando objetos, né?
e nomeando a partir desse nomeamento. Eita, nomeamento ficou horroroso, né? Mas a partir desse processo de nomear os objetos, o processo da escrita ele começa também a ser criado ou a surgir, né? Então, a partir do som, os seres humanos começaram, né, a transcrever as coisas e a partir daí criar, né, um raciocínio e a partir de então desenvolver a sua escrita, tá? No caso aqui, né, na cuneiforme, você vai ver uma escrita, né, com muitos símbolos, né? Esses símbolos traziam um significado para os objetos, mas além da escrita cuneiforme, né, representando esse processo antigo do desenvolvimento da escrita, a gente pode citar ainda a silábica, que junto com a cuneiformes fazia parte dos sumérios, né, e dos acádios, os hieroglifos, né, do antigo Império Egípcio, né, do período dos faraós, a escrita chinesa, né, que é milenar, e assim como também, né, as escritas das antigas civilizações pré-colombianas. Então a gente está falando incas, né, maias e astecas, né, que se utilizavam também de algumas escritas com símbolos, né, para identificarem o seu cotidiano, os seus pensamentos, né, e objetos. Tá ok? O processo de, de massificação, tá, da escrita, ele só ganha força a partir do século XIX, quando a gente começa a ver um aumento, né, da produção de livros e jornais, e aí a gente começa a ver uma maior, né, dispersão das diferentes formas de escrita. Tá? É claro, hoje nós temos como base, né, das línguas, né, por exemplo, no nosso caso aqui no Ocidente, o latim, né, o grego, como base, uh, como base da criação das diferentes línguas do mundo ocidental, tá ok? Seguindo aí, página ainda 696, nós temos a massificação da comunicação. Tá? Então, todo esse processo que a gente está vendo até agora faz parte, né, da comunicação, mas os meios de comunicação, a partir do momento que são criados, eles começam a passar por um processo de massificação, né, de expansão da sua área de abrangência. Tá? Dentro desse processo, nós veremos aí, né, os diferentes meios de comunicação que ajudaram no processo de massificação, principalmente da informação. Tá? O primeiro deles é o telégrafo, nada mais era do que um aparelho que emitia, né, ondas elétricas, e essas ondas eram representadas, né, ou a escrita desse telégrafo por pontos e traços, né? Cada ponto e traço diferente um do outro, representando coisas e até mesmo letras, tá? O telégrafo, né? Ele é bastante difundido, principalmente no século XIX, tá? Mas avança até o século XX, tá? O seu uso foi bastante intensificado, por exemplo, para vias militares, né? Não só na Primeira Guerra Mundial, onde ele foi mais utilizado, mas dentro da Segunda Guerra também, apesar de já termos ali outras formas de comunicação até mais desenvolvidas, mas como uma forma, né, de proteção da informação dentro de um conflito, em alguns casos você ainda via o uso do telégrafo. Não só de proteção, mas às vezes até uma limitação tecnológica, né, do exército ou mesmo
né, do país, né, em determinadas situações. Tá? O sistema de telégrafos ele era disperso, né, por meio de cabos. Então a gente tinha até mesmo cabos submarinos interligando continentes para que essa rede de telégrafo, né, funcionasse de forma mais global, né, abrangindo uma área cada vez maior do planeta, né, e se tornando, claro, um meio de comunicação massificado. Tá? E como eu falei, pelo período de sua criação, ele foi muito mais utilizado para vias militares, mas isso não quer dizer que não existia o uso, né, dentro da nossa sociedade, né, ou da sociedade civil, tá? Depois a gente tem aí o rádio, tá? O rádio foi criado, o sistema, né, de um aparelho que emite ondas de rádio, ele foi criado por um dos mais importantes inventores, né, principalmente do século XX. Pegou o século XIX, mas também século XX, que é Nikola Tesla. Tá? É... Boa parte das suas invenções está relacionada ao sistema elétrico. É o sistema elétrico que nós temos hoje, distribuição de energia elétrica, né? Foi criado por ele, é uma corrente alternada. Tesla criou, né, vários e vários outros sistemas elétricos, como por exemplo, né, hoje a gente tem as redes, né, de sinal as antenas, né, de sinal de Wi-Fi. O Tesla ele criou uma antena que dispersava energia elétrica para que ninguém mais precisasse. É claro, o interesse econômico foi muito maior e ele não conseguiu colocar isso em prática, né, ou para todo mundo. Mas ele desenvolveu, por exemplo, essa questão. Né? Então o Tesla ele criou um aparelho que emitia ondas de rádio e o italiano Marconi, né, em 1895, ele apresentou o aparelho de rádio, né, onde recebia e emitia ondas de rádio em longas distâncias por meio de mensagens. Tá? A primeira transmissão de som, né, via rádio ocorreu nos Estados Unidos no início do século XX, né, em 1906, e em 1920, ou na década, né, melhor, de 20, ocorreu o primeiro registro de uma emissora de rádio nos Estados Unidos. Tá? A partir daí, as rádios, né, houve uma explosão na criação de emissoras de rádio, não só nos Estados Unidos, como em todo o mundo. Tá? O seu uso mais comum, né, são as transmissões sonoras por meio das redes AM, né, e FM, mas, por exemplo, a gente consegue também emitir sinais de internet via rádio. Tá? Depois, a televisão, né, que após o rádio foi um dos aparelhos, ou né, um dos aparelhos de maior intensidade nessa massificação dos meios, né, ou da comunicação. Por quê? Inicialmente, como eu falei lá na introdução, todas eita, foi quase uma mixada aí o gaguejo, né? Então, assim, todos esses aparelhos de comunicação, no início eles eram caros. Então, quando surge a televisão, e a gente já está falando já quase o final da primeira metade do século XX para a segunda metade, né? Então, metade ali da década de 30 em diante, surge a televisão. Ela vai se popularizar principalmente, né, após a Segunda Guerra. Então, do início do rádio à criação da televisão, o rádio foi se popularizando, né? E até que a televisão também se tornasse algo popular e não um artigo de luxo, o rádio permaneceu como o principal meio de comunicação em todo o mundo. Né? Hoje, as redes de televisão, junto com a internet e também com o rádio, formam, né, grandes
meios de massificação da informação, né? Mesmo com o desenvolvimento da TV ou o surgimento da internet, o rádio permanece com a sua importância e o mesmo a gente pode falar da TV com o surgimento da internet. Ela permanece com a sua importância, até porque a gente deve salientar, e isso eu já destaquei, nem todos têm o acesso de forma igualitária, né? Não é porque surge a televisão que todos vão ter acesso à televisão. Não foi porque surgiu também lá atrás, né, o celular, é que todos tinham acesso a celulares. Depois é o uso da internet nesses celulares. A própria criação da internet, né? A internet é uma criação militar da década de 60 e se torna popular, né, para o uso de todos só na década de 80. Então, a partir do momento, né, que a gente vê a criação de um novo meio de comunicação, aquele mais antigo ele acaba se tornando mais barato e facilitando o processo de popularização. Hoje, uh, a internet ela consegue se tornar a internet, né? Não só a internet, mas os aparelhos como os smartphones são grandes fatores que ajudam na massificação da comunicação. Porque você consegue, por exemplo, né, comprar Claro, tem celulares que são absurdos, né? Ultrapassam os R$ 5.000. Mas você tem celulares mais baratos, ah, que dão acesso a boa parte da população, apesar, né, no Brasil o acesso à internet em domicílio é muito baixo. A gente tem um acesso a maior via smartphone, até porque a questão do pré-pago facilita. Nós temos uma população empobrecida e o gasto, né, muitas das vezes com planos pós-pagos de internet para celular não é viável. E a questão do pré-pago e você ter a internet no domicílio te ajuda muito a ter o acesso a essas informações, né, redes sociais e etc, tá? Como eu já encaixei, né, a internet aí junto com a TV, página 698, a gente vai ver a internet em si. Então, como eu falei, foi criada nos Estados Unidos, né, o órgão que controla a rede mundial, né, é norte-americano, né, pertence lá ao Departamento de Comércio do país. Ela surgiu na década de 60 para comunicações internas, né, das forças militares, e a partir principalmente, tá, dos anos 80 é que ela se popularizou não só nos Estados Unidos, como em todo o mundo. Tá? Hoje a internet nos facilita quase que em todas as atividades que a gente desempenha no nosso dia a dia, tá? E ela traz números impressionantes por essa facilidade de comunicação e rapidez, né? Então a gente tem aqui o quadro, por exemplo, ó, o que acontece em 60 segundos na internet. Pegar algumas coisas. Tem 87 mil pessoas tweetando, claro, isso é uma média. Isso pode variar para muito mais, como para menos, tá? Deixa eu ver aqui um número já milhão. Ó, 1 milhão de logins acontecem no Facebook em 60 segundos. 4 milhões e meio de vídeos são vistos no YouTube e 188 milhões de e-mails são enviados, tá? O sistema de internet, assim como o do telégrafo, né, que eu falei anteriormente, conta principalmente por cabos submersos, cabos de fibra ótica, né, os cabos submarinos. E aí nessa imagem aqui a gente pode ter uma noção, né, do quanto é densa essa rede de fibra ótica da internet. Percebam o seguinte, eu vou dar uma sublinhada aqui. A gente tem aqui, ó, o Pacífico, costa oeste dos Estados Unidos, tá? E a costa leste
como as áreas de maior concentração desses cabos. Por quê? Nós temos aqui, claro, aí deixa eu botar uma outra cor, fazer só, tentar só dar uma marcada aí para não... Estados Unidos, Canadá e a Europa Ocidental, né? Fora aqui do outro lado, a gente pode marcar China, Rússia, Índia, né? Aqui, claro, não vai dar para eu marcar legal, mas a gente tem aqui nesse bolo todo Japão e Coreia do Sul, né? Então são as áreas de maior desenvolvimento da tecnologia da internet, por exemplo, hoje, né, a tecnologia 5G, onde os maiores fluxos de comércio, né, acontecem, são mais intensos, e fora, né, a troca de informações dentro de todo esse processo. Então, por isso a gente vê uma rede muito mais densa no hemisfério norte, pegando Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, parte do Índico, né? E uma rede, aí deixa eu botar em azul, menos densa entre Brasil e África, e entre a África e parte aqui do Sudeste Asiático, tá? Ah, é claro que isso vai trazer, né, uma desigualdade no acesso a uma internet de maior qualidade. Então, países desenvolvidos e países do hemisfério norte, né, então já generalizando, né, os países do hemisfério norte, eles têm melhores acessos à internet, né, ao sistema de internet. Ah, claro, tirando algumas exceções que a gente vai ver também no hemisfério sul, né, que tem um acesso aí é, mais complexo da rede, né? Mas o Brasil, por exemplo, por não ter uma rede tão densa e até os seus próprios desenvolvedores tecnológicos, né, ainda muito tímido, a nossa internet ainda caminha muito atrás do que é oferecido na maior parte dos países do mundo. Tá ok? Seguindo para 699, a gente começa a falar do imperialismo midiático. De uma forma resumida, gente, são os grandes conglomerados de comunicações, tá? Então, para facilitar aqui, vou pegar um exemplo do nosso país, que é o Grupo Globo. O Grupo Globo, ele controla os jornais Globo, é, Estadão, né, de menor preço, Extra, e tem um outro mais barato agora, não estou lembrando o jornal, né? Não lembro agora, não vou aqui citar porque eu não lembro, mas são 5 jornais. Revistas, como a Revista Quem, né, por exemplo. Emissoras de TV, tem a Globo, tem os canais Globosat, que reúne, né, os canais de TV paga. Então vai GNT, Multishow, Viva, Sport TV, né, os 3 Sport TV. Posso estar esquecendo de mais alguns. Tem rádio, né? E hoje também o seu serviço de streaming, né, o Globoplay. Então, quando a gente fala de um império midiático, o Grupo Globo é uma forte representação, inclusive mundial, né? É o maior do Brasil, maior da América Latina, e dentre aqui, né, os que apresentam maiores receitas anuais, ele vai estar aqui à frente do Vivendi da França, por exemplo. Né? A última vez foi 15 milhões, tem aqui os números. Até não, do Vivendi e do Bertelsmann, da Alemanha, com mais de 15 bilhões e 15,3 bilhões, né, de dólares por ano, ou euros, né? Não, calma aí, aqui tá em euros. Deixa eu olhar o da Globo para não falar besteira para vocês. Nós são 15 bilhões de reais, então acaba faturando menos. Mas, com relação ao seu domínio de telecomunicações, né, ou de meios de comunicação, o Grupo Globo ele fica entre os 5 maiores do mundo, né? Hoje, o Walt Disney Company, né, tem se mostrado também uma poderosa corporação de mídia que reúne os principais estúdios de cinema, Disney, agora Fox. Não, Fox comprou os canais, né? Comprou os canais da Fox. Pixar, Star Wars está nas mãos da Disney, Marvel,
Ah, tem canais de jornal, né, nos Estados Unidos, canais jornalísticos, canais de cultura, entretenimento, música, né? Tem agora o seu streaming que vem sendo lançado no Brasil, Disney Plus, né? É um dos grandes conglomerados, tá? E esses conglomerados, por deterem, né, grande parte dos meios de comunicação, eles podem se utilizar de um mecanismo que é muito comum, né, acontecer por parte desses conglomerados, que é a manipulação da informação. Né? Ele informa algo ah, a ponto que vá prevalecer o interesse dele, né? Ou objetivar um, um interesse naquele momento entre ele e, por exemplo, o governo, que acontece muito aqui no nosso país, por ter, né, investimentos públicos dentro das emissoras, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem a CNN, ela tem um viés maior para o Partido Republicano, enquanto a Fox para o Partido Democrata. Então você vai ver notícias positivas dos republicanos no canal X e do Partido Democrata no canal Y, né? Além disso, esses grupos midiáticos, eles podem influenciar no seu estilo de vida, né? A gente observa principalmente na questão, vamos falar de novo, a Rede Globo, né? As suas novelas, séries, todas as grandes produções do canal, eles geram ali uma série de manipulação, seja uma manipulação para o uso de um produto ou de um estilo de vida, né? Tudo isso acaba tendo uma proporção ainda maior porque a gente está falando de um grande conglomerado. E as pessoas têm, né, o mau hábito de levar aquilo que observam, né, hoje não só na TV, mas durante muito tempo a televisão teve essa hegemonia, mas hoje TV e internet vê uma informação, traz aquilo como uma verdade absoluta, né? Não para analisar ou observar aquela mesma notícia em diferentes outros meios de comunicação, para que aí sim, a partir daí, né, criar a sua própria, né, o seu próprio entendimento sobre aquilo que está sendo informado, tá? Então, dentro aí das redes de comunicações do Brasil, eu já salientei o Grupo Globo, que é o maior do país da América Latina, o SBT, né? A gente tem que destacar. Tem o Grupo Abril, ligado a editor, são livros, revistas, né? Sites voltados à informação, além ainda do Grupo Folha, Grupo Record e Bandeirantes, tá? Mas, como eu falei anteriormente, né? Todos esses grupos de comunicação do nosso país, eles são um pouco enviesados, né? Tem algum viés. Por quê? Ao longo da sua história, receberam algum tipo de investimento público, principalmente por meio do BNDES. Ou mesmo, como hoje, né, virou moda, pelas campanhas publicitárias do governo, né? A maior parte, ou até o início do governo Bolsonaro, por exemplo, a maior fatia dos investimentos para publicidade do governo federal era para a Rede Globo, porque é a emissora com maior ibope, maior abrangência dentro do território nacional. Uma questão ali, né, que o nosso atual presidente ele vem criando, né, de rivalidade com o Grupo Globo. Hoje a gente vê Record, Bandeirantes, Record e Rede TV e SBT recebendo, né, as cotas maiores de investimento de publicidade, né, enquanto Bandeirantes e Rede Globo, que são mais, né, criteriosas com relação ao atual governo, ficam ou ficaram, né, com a menor fatia desses investimentos, tá, em publicidade.
Um outro fator que a gente tem que citar aqui, na verdade, vou relembrar, né? Quando a gente fala do acesso à internet no nosso país, ainda é muito limitado. A gente só tem quase, né? São 57,8% de domicílios com acesso à internet. Comparando o nosso país com os demais países em desenvolvimento, nós temos uma diferença muito grande, né? Já que nos países em desenvolvimento, essa média de 83,8% de domicílios com acesso à internet. E isso muito está relacionado com a falta do desenvolvimento da própria tecnologia no país, né? Sendo obrigada a abrir espaço para empresas estrangeiras oferecer esse serviço e a quantidade de impostos que é cobrada do nosso território, né? Fora, claro, a grande desigualdade de renda, né, que é um outro impeditivo para que mais domicílios brasileiros tenham acesso à rede mundial, né, de computadores ou, né, da maneira mais fácil, a internet, tá? O acesso a essa internet e os demais meios de comunicação, ele vai ser bastante concentrado nessa região que a gente chama de centro-sul, né? Pega as regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, né? A sudeste, então, e sul são as regiões mais desenvolvidas. A região centro-oeste se desenvolveu bastante pela agricultura moderna, né? E isso trouxe consigo também uma questão no desenvolvimento das telecomunicações da região, tá? Um outro quadro, ou desculpa, um outro mapa que a gente tem aqui de comunicação no Brasil se dá pela questão da telefonia móvel. Aí já é um pouco mais abrangente pela questão que eu trouxe um pouco antes, né, da popularização dos smartphones. Se tornaram mais baratos e a telefonia móvel hoje no Brasil, né, tem uma média considerada elevada comparada a muitos países no mundo, né? A gente vê que há uma grande concentração em todo o sul, sudeste, centro-oeste, parte do norte, aqui Palmas, né? Aqui, ó, esse pontinho aqui é Tocantins, faz parte da região norte, em alguns estados, Rondônia, Amapá, Roraima e Amapá, como regiões também desse acesso. E aqui no Nordeste, principalmente nas regiões litorâneas, a gente tem um grande acesso à internet não, desculpa, gente, telefonia móvel. Ao lado, TVs com sinal digital, né? Tirando aqui o Piauí, vou fazer um pontinho aqui no Piauí, vocês vão, tirando o Piauí, você tem uma média alta no chamado Centro-Sul, né? Mas no restante do país, o acesso da telefonia ou da sinal da TV digital, ele já também abrange grandes áreas, tá? Isso não quer dizer TV por assinatura, é apenas o sinal, né, de TV digital que hoje abrange, né, o território, todo o território brasileiro. Beleza, galera? Então a gente fecha aqui esse primeiro vídeo. Vocês vão ter aí, claro, os exercícios 701 até 704. Beleza? Até a próxima. Qualquer dúvida é só chamar. 9 horas vai entrar aí o segundo vídeo, que vai ser cultura e religião. Beleza, galera? Um abraço a todos. Só me chamar no Classroom qualquer dúvida. Valeu!